Shalom. Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família, em nome de Jesus Cristo. Aqui é o pastor Sandro. Vamos meditar na Epístola Universal de Judas. Amém? Abra sua Bíblia na Epístola Universal de Judas, aonde nós temos uma palavra de exortação da parte de Deus através do nosso amado irmão Judas, amém? Peço a Deus que abençoe sua vida, sua casa. Deus venha abençoar a sua vida agora. Todo mal, toda luta, toda barreira caia por terra em nome de Jesus. Quero cumprimentar o grupo 24 horas e o grupo Renovados por Cristo, os demais grupos. O pastor Marcelo da Rádio Momento com Jesus, o programa Monte Sião, amém? E a todos os ouvintes. Diz assim: Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos chamados queridos em Deus Pai e conservados por Jesus Cristo, misericórdia e paz e caridade vos sejam multiplicadas. Então o apóstolo Judas, o irmão Judas, ele está colocando de imediato algo. Ele está te chamando de querido em Deus. Ele está dizendo: Deus te ama. Ele está dizendo, ele está te revelando que Deus quer o teu bem. Que chamados queridos em Deus Pai, Criador, e conservados por Jesus Cristo. Então, nós temos de ser conservados por Jesus Cristo. Você só conserva algo que você deseja manter, guardar, preservar, cuidar, algo que você não quer que se perca. Então Deus não quer que você se perca, Deus não quer que você perca a fé, Deus não quer que você perca a salvação. E aí ele diz: conservados por Jesus Cristo. E aí ele entra com misericórdia. Quer dizer, então, que nós precisamos da misericórdia de Deus. Eu preciso da misericórdia de Deus, por diversos motivos. E paz, porque o mundo não tem misericórdia, o mundo não tem paz. E caridade, o mundo não tem caridade. Vos sejam multiplicados. Então há uma escassez de caridade, de bondade, benevolência, de paz e misericórdia. Você vê isso pela televisão, pela mídia, os homens se matando, se destruindo, um caos. Não há paz na sociedade, não há paz nas famílias, não há paz no meio do povo, não há paz nas diversas áreas da vida, não há misericórdia, não há caridade. E o amado irmão Judas, ele entra de novo com essa palavra amados. Ele está querendo aqui te dizer: olha, Deus te ama. Amados, procurando eu escrever-vos com toda diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Então, percebe-se que Judas está escrevendo uma carta para a igreja, para os irmãos, mas está enfrentando um grande inimigo, uma grande batalha, e ele chama a atenção dos irmãos, chamando de amados, procurando eu escrever-vos. Olha, estou procurando, estou lutando, estou tendo uma batalha para saber o que escrever. Preciso falar com a igreja, preciso falar com os irmãos. Eu procurei usar toda a diligência, todo o cuidado acerca da salvação comum, a salvação pela fé. Tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé. Ei, lute pela tua fé. Lute pela divulgação da fé.
Lute pela fé dos irmãos. Lute pela fé da igreja. Sabe, esta pandemia abalou a fé de muita gente. Esta pandemia abalou a fé de muita igreja, de muito pastor, muito obreiro, muito irmão, muito apóstolo, bispo, arcebispo, semideus. Não existe semideus, tá? Só brincadeira. Porque criam-se cargos e mais cargos, bispas, presbíteras, diaconia. Não, diaconismo tem, claro, né? Então aqui o apóstolo, aliás, o irmão Judas está dizendo: olha, temos que batalhar pela fé. A fé está sendo destruída. A incredulidade, a mídia, a sociedade, ela prega a incredulidade. O mundo diz não a Deus. O mundo diz não obedeça a Deus. O mundo diz não tem família. O mundo é contrário a todos os ensinamentos da palavra de Deus. E aqui o amado irmão Judas, ele diz: olha, tive por necessidade. Então existe uma necessidade de batalharmos pela fé. Temos uma necessidade de batalhar pela fé. Ei, não deixe a tua fé acabar. Não pare de orar. Não pare de adorar a Deus. Não pare de congregar, de cultuar. Não pare de buscar a graça de Deus. A fé vem por ouvir, e ouvir a palavra de Cristo, de Deus. Não me envergonho do Evangelho de Jesus Cristo, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, do Evangelho de Deus, porque é o poder de Deus. O Evangelho de Cristo é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E o nosso amado irmão Judas está chamando os irmãos a batalhar pela fé, a lutar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Deus, Ele te deu a fé. A salvação é um dom de Deus. Isto não vem de vós, vem de Deus. Está entendendo? Vem de Deus. Porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos, está profetizado para este mesmo juízo. Então há pessoas reservadas para o juízo, homens ímpios. É o que você mais vê. Está crescendo, está multiplicando, igual peixe, igual pulga, igual formiga. Homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus. Sabe, homens que estão entrando na igreja, fora da igreja, estão destruindo, misturando, dissolvendo, misturando a graça da salvação com as coisas abomináveis e imundas do pecado, que convertem em dissolução a graça de Deus e negam o Deus único dominador, Senhor nosso Jesus Cristo. E há religiões, há ensinos que negam a Jesus Cristo de todas as maneiras. Zombam do Evangelho, zombam de Cristo, do Evangelho da igreja, dos pastores. Está se multiplicando homens ímpios. Mas quero lembrar-vos, como a quem já uma vez soube isto, que havendo o Senhor salvo um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Judas aqui, ele está querendo chamar a atenção dos irmãos da igreja. Quero lembrar, igreja, como quem já uma vez soube disso, vocês já sabem disso, que havendo o Senhor Deus libertado Israel do Egito, salvo um povo, tirando da terra do Egito, o mesmo Deus destruiu depois os que não creram, que foram incrédulos durante a peregrinação no deserto. Então você que está no caminho da fé, no deserto, peregrinando, já aceitou Jesus, já foi batizado, não vire incrédulo, não vire descrente, não abandone a fé, não abandone tua chamada, não abandone a obra de Deus, não abandone o propósito e o plano de Deus para a tua vida, não abandone.
destruiu depois os que não creram. Então você tem que crer em Jesus no começo, no meio, até o fim. Temos que crer até o fim, obedecer até o fim. Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades, versículo 6. E aos anjos que não guardaram o seu principado. Olha, ele está usando exemplo de anjos. Mas deixaram a sua própria habitação. Os anjos que foram atrás de Satanás, reservou na escuridão e prisões eternas até o juízo daquele grande dia. É uma revelação tremenda. Se você crê que tem inferno ou não, não importa. O inferno existe. Se você crê que tem céu ou não, não importa, o céu existe. Se você crê em Deus ou não, não importa, Deus é Senhor, Criador de todas as coisas. E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e prisões eternas até o juízo daquele dia. Está entendendo? Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo se corrompido como aqueles e indo após outra carne, foram postas por exemplo, sofrendo pena de fogo eterno. Olha só que coisa interessante. O amado irmão Judas, ele citou um exemplo do povo israelita que, sendo libertado do Egito por Deus e no deserto não creu, morreu. E aí ele usa outro exemplo, que os anjos que estavam no céu e que não guardaram o seu estado ou a sua habitação, foram derrotados com Satanás e estão presos em prisões eternas. Prisões eternas, não vai nunca mais ser solto. Devem ser anjos terríveis. E agora ele também cita outro caso de Sodoma e Gomorra, onde Deus avisou Abraão, que iria destruir, e Abraão intercedeu: não, Senhor, mas se tiver lá 50, 40, 30, 20, 10, 15, 10, 5, não, só tinha Ló. E contudo também estes, semelhantemente adormecidos, contaminam a sua carne, e rejeitam a dominação e vituperam as dignidades. É assim que a sociedade está hoje. A sociedade contamina a sua carne. A humanidade fura o corpo, tatua o corpo, introduz objetos estranhos em seus corpos, silicone, esferas, transforma a aparência do corpo, tatuagem para todo lado do corpo. Contudo também estes, semelhantemente adormecidos, estão adormecidos, eles não sentem nada, não percebem nada, não fazem de tudo, vivem numa imundícia de pecado. Eles contaminam a sua carne, o seu corpo, e rejeitam dominações, não aceitam ser dominados por nenhum domínio, nenhuma doutrina, nenhuma palavra da palavra de Deus. E vituperam as dignidades. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo, ele disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Então que o Senhor repreenda esses demônios de rebeldia que estão enraizando na sociedade, tanto na juventude como nos mais velhos. O Senhor repreenda essa sociedade pecadora. Estes, porém, dizem mal do que não sabem, falam mal do céu, da Bíblia, de Deus, dos irmãos, e naquilo que naturalmente conhecem, como animais irracionais, se corrompem. Aqui o nosso amado irmão, pela revelação de Deus, está dizendo que o homem está agindo irracionalmente como animais e se corrompem. A humanidade, a sociedade está agindo como animal irracional, se corrompendo. Estão se corrompendo. As lideranças evangélicas estão se corrompendo. Estão corrompendo a verdade da palavra de Deus, o Evangelho. E ele diz: ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim. O caminho de Caim matou o irmão.
e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão. Balaão pagava o profeta para o profeta profetizar. Presta atenção, está cheio de igreja, cheio de ministério milionário, com profetas, que o povo, os Balaões da vida, a pessoa que tem dinheiro, paga os profetas para eles profetizar. E pelo engano do prêmio de Balaão, Balaão era profeta de Israel, mas morreu no meio do povo inimigo, e pereceram na contradição de Coré. Coré e os seus que o acompanhavam não aceitavam a dominação de Moisés, a obedecer, seguir, servir os ensinamentos que Deus dava a Moisés. Estes são manchas em vossas festas de caridade, banqueteando-se convosco e apacentando-se a si mesmos, sem temor. Não tem temor. Estão na igreja, estão no meio da igreja, mas eles não têm temor. São nuvens sem água, são crentes sem o Espírito Santo, levados pelo vento de uma para outra parte. São como árvores murchas, infrutíferas, 2 vezes mortas, desarraigadas. São pessoas que não dão fruto do Espírito, não manifestam a presença do Espírito, estão na igreja por estar, não há uma transformação, não se convertem. Estão na igreja, mas estão fumando, estão na igreja, mas estão bebendo, estão na igreja, mas estão adulterando, estão na igreja, mas estão praticando o pecado. Ondas impetuosas do mar, que escumam as suas mesmas, botam para fora as suas mesmas abominações, estrelas errantes, para as quais está eternamente reservada a negrura das trevas. Palavra terrível, terrível. Está reservada a negrura das trevas. Para você que é desobediente, está em desobediência, quer desobedecer, eu aconselho: arrependa-te, volta para a igreja, volta para Cristo, conserta-te com Deus, porque para os rebeldes está reservado, não sou eu que estou dizendo, está na Bíblia, está na palavra de Deus, está reservado a negrura das trevas. E destes profetizou também Enoque, o 7º depois de Adão, dizendo: eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos. Enoque viu a igreja voltando com Cristo após os 7 anos das bodas do Cordeiro, a igreja que foi arrebatada por Cristo. E se você quiser vir com Cristo, você tem que se converter e se entregar a Cristo. Você tem que obedecer a Cristo. Você tem que obedecer ao Todo-Poderoso. Não sei como está a tua vida, se você já aceitou Jesus ou não. Se você não aceitou Jesus, aceite. Se você já aceitou Jesus, está desviado, volta. Se você parou de orar, volte a orar. Se você parou de ler a Bíblia, volte a ler a Bíblia. Se você parou de congregar, volte a congregar. Se você parou de obedecer a Deus, volte a obedecer a Deus antes que morra. Para fazer juízo contra todos e condenar dentre ele todos os ímpios. Ei, se você é ímpio, não há salvação para ímpio. Se você é ímpio, só tem uma salvação: aceitar Jesus. Aqui diz, para fazer juízo, então Deus vai fazer juízo, Senhor, contra todos, e condenar dentre eles todos os ímpios. Aquele que não tem o nome no livro da vida será lançado no lago de fogo. Aquele que não aceitou Jesus, aquele que não se entregou a Cristo, aquele que não foi batizado no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que teve a oportunidade de ser batizado. Para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios, por todas as suas obras de impiedade. Você vê na sociedade, na internet, no YouTube, na mídia, na rede social, a impiedade está aflorando, que implacamente cometem, e por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele, contra Jesus. As pessoas blasfemam do céu, de Deus, de Jesus Cristo, da Bíblia, abertamente, blasfemam da palavra de Deus. Só que estão blasfemando, estão carimbando seu passaporte para a negrura das trevas eternas. Esses são murmuradores,
Encontramos pessoas murmuram. A pandemia está aí, ninguém se converte, ninguém se arrepende, ninguém fala em buscar a Deus. As lideranças evangélicas não conduzem o povo a buscar ao Todo-Poderoso. E o povo também não quer buscar. O homem está abraçado ao pecado, vivendo no prazer do pecado. Estes são murmuradores, queixosos. Vocês vão ver pessoas queixando da sua sorte, andando segundo as suas concupiscências, e cuja boca diz coisas muito arrogantes, admirando as pessoas por causa de interesse. O que você mais vê na mídia, os youtubers, as estrelas, os artistas, os cantores, as pessoas adoram pessoas, as pessoas aplaudem pessoas. Você tem que adorar a Deus, você tem que amar a Deus, você tem que aplaudir a Deus que deu seu Filho para morrer na cruz, para salvar todo aquele que crê nele, e não cobrou nada. A salvação é de graça. Jesus pagou para você ir para o céu. Mas você vai para o inferno de teimoso, você vai para o inferno de ruim, você vai para o inferno de desobediente, você vai para o inferno porque você não quer Deus. Você vai para o inferno porque você ama as trevas, porque você ama o pecado, ama o que não presta. Mas vós, amados, lembrai-vos das palavras que vos foram preditas pelos apóstolos nosso Senhor Jesus Cristo. Leia o Novo Testamento, lembra-te das palavras de Cristo e dos apóstolos, os quais vos diziam que nos últimos tempos haveria escarnecedores. Nós estamos no meio de escarnecedores. Nós estamos vivendo numa sociedade escarnecedora, que andariam segundo as suas ímpias concupiscências, seus ímpios desejos pecaminosos. Estes são os que causam divisões sensuais e que não têm o Espírito. Então eu te aconselho, aceita Jesus Cristo antes de morrer, entrega-te a Cristo, se conserta com Deus, volta para Jesus enquanto há tempo, volta para Jesus hoje, abre o teu coração para Jesus hoje. Jesus quer te salvar. Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, com ele estarei ele comigo. Jesus quer salvar tua vida, Jesus quer salvar tua casa, Jesus quer te transformar, quer te abençoar. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, te proteja, e que a misericórdia de Deus alcance tua vida, em um nome santo de Jesus. Shalom.